Notem que havia uma coisa. Bom dia, sejam todos bem-vindos a este início de semana. Esta semana já vai ser a última, já vai acabar o sofrimento desta temporada. No fim de semana, será o último jogo contra o Athletic Club de Iloao, com despedidas. Como disse Arbeloa, alguns jogadores vão se despedir. Ele não citou nomes. Além disso, Carvajal completou um número redondo de jogos pelo Real Madrid. E vamos relembrar isso. Mas enfim, vai ser uma semana de confirmação sobre o Mourinho e também de análises. Final de temporada. Que olha, já fizemos muitas e acho que todos nós temos isso muito claro. Mas agora vem um período, é isso, de contratações, de rumores, começando pelo do treinador e de conclusões. E de conclusões. Y de conclusiones. E vejam, ontem eu não ia dar muita importância a isso, porque pensei, olha, o Mbappé vai jogar. O Arbeloa já disse outro dia, na coletiva de imprensa, quando o Mbappé tinha aprontado, né, saindo antes para falar com a imprensa, naquela zona mista e tal, se apressando para fazer isso antes que o Arbeloa falasse. Já contamos nos vídeos tudo o que o jogador francês queria conseguir com isso. E bom, o técnico dele viu, mas relativizou e preferiu não aumentar ainda mais o incêndio. E ele disse, olha, sou muito madridista, quero ficar aqui e se eu sair, quero voltar, etc, etc. Soldado do clube, como a gente vem dizendo. E depois, na coletiva de imprensa, Arbeloa ainda disse aquilo de não, acabei de cruzar com o Mbappé e falei para ele, deixa comigo. Não, quem está cuidando disso é ele, deixando tudo muito claro para você e para o clube, e se adiantando a você e a qualquer um na questão da comunicação. E eu diria até que ele está à frente do Florentino, porque foi um desafio ao Florentino. Florentino, 1 ou 2 dias antes, tinha feito uma coletiva de imprensa, vocês lembram, já histórica, na qual ele disse, há problemas no Madrid e não, eu sou o foco de atenção, que volte para mim. E tirou um pouco o foco do vestiário. Mbappé conseguiu fazer com que aquilo voltasse para o vestiário e ainda centralizou isso na própria figura dele. Mas enfim, o caso é que, já vendo o Mbappé jogar contra o Sevilha, eu não dei muita importância para isso. No fim das contas, Arbeloa já havia dito que Mbappé seria titular. E bom, então é isso. A partida a gente já contou ao vivo como foi, com o gol do Benítez. Aliás, Mbappé ficou mais uma vez sem marcar nas últimas rodadas. Ele tentou várias vezes e não conseguiu fazer nenhum gol. E assim, ele vai encerrar a temporada, faltando só o último jogo contra o Atlético no Bernabéu. Vamos ver como o Bernabéu vai recebê-lo. Porque lembrem-se, outro dia foi com o Pipa. Tendo protagonizado aquela viagem com a namorada para a Itália, mas o Bernabéu vai recebê-lo depois. Se o Mbappé jogar, vamos ver, com a confusão depois do jogo contra o Oviedo e a intervenção dele ali diante da imprensa e o confronto com o treinador. Vamos ver como o Bernabéu reage. Mas vocês sabem que por ser o último jogo do Madrid nessa temporada, por ter despedidas como a do Carvajal, etc., não acho que vai ter tanto plebiscito como quando se despediram do Ancelotti, Modric, Kroos. A despedida do Kroos ocorreu em uma temporada vitoriosa, então o clima era mais festivo. Mas até as de Ancelotti e Modric, mesmo em temporada ruim, o último jogo sempre tem um significado especial. Desculpa, estou lembrando quando o Benzema se despediu na última rodada contra o Atlético. Já falei sobre isso, aliás, e ele também estava indo embora. Acho que o Asensio também, junto com ele e mais alguns. E bom, aquela também foi uma temporada ruim e o pessoal foi lá aplaudir e, enfim, as desavenças ficam um pouco de lado, mas essa temporada foi tão complicada que vamos ver. A questão é que, e é aí que quero chegar, eu não tinha dado muita importância ao fato do Mbappé jogar, porque já sabíamos mais ou menos, mas depois de ouvir o Eloy Lessina, que costuma... Bom, eu costumo falar bastante dele aqui nesse canal, né? Ele tem tweets e opiniões, que eu gosto muito porque ele costuma acertar em cheio. Ele diz, ei, vocês perceberam que Mbappé e Vinícius ganharam suas disputas contra os treinadores este ano? O ponto é que Mbappé foi titular contra o Sevilha. E eu pensei, caramba, é verdade. É verdade. E como ele tem razão. Mbappé
Mbappé conseguiu que a briga, desta vez, a briga que se Mbappé não quisesse, não teria tido com Arbeloa. O mesmo que Vinícius com Xavi Alonso. Se tivessem aceitado as hierarquias e fossem jogadores normais e o Madrid fosse um clube normal. Também sabem que com o presidente não contariam para pressionar ou enfrentar seus técnicos, então não fariam isso, mas agora se sentem com força para agir. E acabaram triunfantes. É impressionante. Isso não fala muito bem do Real Madrid. E esse é o epílogo terrível que damos a esta temporada. Mbappé com Arbeloa, Vinícius com Xavi Alonso. Olha, de maneira diferente vocês vão me dizer, não, é que um fez de forma muito maquiavélica e o outro é puro coração. O que for. A questão é que colocaram esse desafio, essa briga, e os dois ganharam, porque Vinícius jogou o próximo jogo contra o Valência como titular. Xavi não teve coragem de colocar no banco. Ele percebeu que seu futuro no Real Madrid seria difícil sem apoio do clube. E Arbeloa, porque diz, para o pouco tempo que me resta aqui, para que vou arrumar mais confusão, né? Por uma razão ou por outra, os jogadores venceram. Isso é uma notícia muito ruim. E a gente se pergunta, o que o Mourinho vai fazer quando chegar? O que o Mourinho vai fazer quando chegar? Ele consegue consertar isso? Acho que se alguém pode consertar isso, é ele. Eu já comentei isso com vocês em vídeos anteriores, acho que não dou tanta importância à questão esportiva nesse início, embora depois ela acabe sendo a mais importante. No começo tem que colocar ordem ali, e aí eu acho que não tem ninguém melhor do que Mourinho. Ninguém melhor, mas é muito triste ter que recorrer agora ao Mourinho para resolver isso, porque isso nos mostra um time, o Real Madrid, e um clube que não é normal. O Madrid deveria estar pensando em um treinador que esteja em seu auge agora, que tenha outro estilo e outra proposta. Ainda assim, precisamos recorrer a alguém do passado que já funcionou com Ancelotti. Ou seja, quero dizer que isso é sinal de que também pode dar certo de novo com Mourinho. Vamos ver e tomara. Mas, sei lá, não é muito animador a princípio. A princípio. Agora, se Mourinho chegar e conseguir convencer eles, e nisso ele é especialista em conseguir se cercar de espartanos e de gente que acredita no seu projeto, porque aqui tem algo básico. O Madrid tem um elenco superior a muitos times que hoje estão acima dele esportivamente. A chave está no fato de que esses times acreditam no seu técnico e acreditam que podem conquistar coisas com a ideia do técnico. No Real Madrid, não se acreditou nem na última temporada com Ancelotti, nem com Xabi Alonso e também não com Arbeloa. E aí está a chave. Se aparecer alguém que faça eles voltarem a acreditar e acabe com as besteiras dos dois. Alguns dizem que o Madrid deve vender um deles, mas garanto que não. Porque o Florentino diz, mas vamos ver, eu não vou abrir mão de 2 dos meus principais ativos. Os 2 principais ativos do Real Madrid em marketing são grandes jogadores e o técnico que se vire. Florentino não vai. Ele não vai aceitar essa teoria de que precisa vender um dos 2 para que a parte esportiva funcione. Ele acha que a parte esportiva tem que funcionar e que eles têm que se entender lá dentro, porque o lado dos negócios é indiscutível. Que com esses 2 caras, você não pode abrir mão de um deles, porque é justamente o que a gente sempre diz. Ele prioriza o negócio em relação ao esportivo, e não porque despreze o esportivo, mas porque acredita que uma coisa leva a outra. Embora muita gente pense, e ainda mais agora, que deveria ser o contrário. Que primeiro você tem que funcionar bem, tem que criar um vestiário saudável, talvez sacrificando um pouco do talento individual pelo bem do coletivo para que as vitórias venham. E com as vitórias vêm os títulos, e com os títulos o negócio. Mas não sei, não se pensa assim. Agora, será que Florentino é capaz de mudar isso? Sim, pois ele já fez isso antes. Inclusive confiando em Mourinho também, quero pensar positivo. Mas é complicado porque mexer nesse vestiário, nesse grupo, é difícil. Valdano disse isso ontem à noite na Movistar Plus. Lembrem que ele, como muitos, não esperava essa história do Mourinho. Muita gente está tendo um ataque de histeria com isso.
Quando o produtor perguntou a Valdano sobre possíveis nomes para o comando do Real Madrid, ele citava Pochettino, vinha um discurso, Klopp, outro discurso, Scaloni, também outro. Ao chegar no Mourinho, vimos no canal que ele disse: Mourinho é passado e seguiu com outro. Agora parece que Mourinho vai voltar, segundo Valdano. De fato, dentro do projeto de Florentino Pérez, que considera o futebol como um negócio de heróis, ele não vai vender os heróis. É isso. Bom, ele basicamente está dizendo o que a gente já falava, o que a gente dizia, né? Ou seja, primeiro é o negócio do Florentino. Como é que eu vou vender esses caras, né? Se entendam aí para jogar bem porque vocês são muito bons. É isso que o Florentino pensa, não é? Com certeza. Quanto ao Mourinho, acho que ele vai chegar com seu lado mais sedutor, que no começo tudo vai ser muito, muito tranquilo. Acho que os jogadores vão responder porque não tem um Mundial no meio. Suponho que a pré-temporada vai ser um pouco mais exigente e isso vai ajudar a um melhor desempenho do elenco. Bom, vamos ver o que acontece com o passar do tempo e quando chegarem as derrotas. Se a paz será possível ou se vamos continuar com essa situação um pouco conturbada que vivemos nesta temporada, né? Vocês sabem, é preciso esperar. Mesmo assim, Mourinho não resolve isso sozinho. Em Madrid, faltam pelo menos 4 defensores, falta um meio-campista que dê equilíbrio ao elenco, ou seja, Mourinho será parte da solução, mas não a solução. E ele está totalmente certo. O lado esportivo também vai ser importante. Faltam contratações e é preciso que algumas pessoas saiam. Agora vamos falar de alguns deles, mas também preciso lembrar vocês de uma coisa. Da mesma forma que eu digo que talvez não haja pessoa melhor no mundo para arrumar o vestiário do Real Madrid atualmente do que José Mourinho, também afirmo que nas temporadas de Mourinho no Real Madrid havia muita coesão interna. Durante uma ou duas temporadas, mas houve outra em que o vestiário do Madrid foi um caos. Lembrem quando ele tirou Ozil e depois Sérgio Ramos saiu com uma camisa do Ozil por baixo, Casillas, o informante. Houve confusões inacreditáveis lá dentro. O último ano e a temporada 12-13 foram terríveis, com o campeonato perdido nas primeiras rodadas. Mourinho também não é solução mágica. Não é uma poção mágica. Mas enfim, é isso, né? O que eu disse antes. Chegamos ao ponto em que vemos que o mais necessário é ele. E isso tem que nos fazer pensar sobre o que somos como clube. Por isso temos 15 Champions e somos tão especiais, né? Nem todo treinador serve para o Real Madrid, né? Enfim, é isso que pensa Valdano. Não só Mourinho pode resolver, mas já o inclui na equação ao saber da contratação. Aliás, uma coisa. Rui Costa, o presidente do Benfica, disse que José Mourinho é o treinador até que se prove o contrário. Não, claro que Marco Silva ainda não se candidatou. Eu acho que eles estão falando de outro treinador. Esse é o Benfica. Pois bem, claro, a questão é que aí fica um pouco fechado no comando. Ou seja, eles têm uma oferta de renovação colocada na mesa para Mourinho. Eles sabem que o negócio com o Madrid é imparável, que Mourinho quer ir para o Madrid, e o Madrid só precisa pagar 3 milhões de euros, então eles já dão praticamente como perdido, mas ele finge ser forte. E além disso, aqui o Benfica não vai poder fazer o que faz com os jogadores. Neste caso, claro, o que custa tirar Mourinho de lá são 3 milhões de euros. E eles não se sentam. Como custou para o Carreras, né? Nossa, o que fizeram com a gente ali? Mas enfim, falando de jogadores que vão se despedir, com certeza Carvajal completou seu jogo de número 450 em Sevilha. Para mim, Carvajal não jogou nada mal, jogou bem. Eu dizia na transmissão da Viga Vigab e no Enclave Selection que me dá raiva que ele não tenha estado nessa pré-lista, embora talvez ele não merecesse esportivamente pelos minutos jogados. Poxa, eu vejo outras seleções que fazem exceções com certos jogadores. E faz falta que talvez, como vai haver um grupo de apoio, vão mais jogadores inicialmente para a concentração da seleção e em outras seleções. E depois descartam 5, 6, 7, 8, 10, quantos forem. Então faz falta que talvez De La Fuente tivesse chamado Carvajal para ver em loco como ele está. E sei lá, se ele não o vê tão mal, é um jogador que pela experiência poderia ter ido à Copa do Mundo. Sei que alguns vão comentar, mas pela liderança, não. Porque não é um bom capitão e não faz grupo.
Para a Eurocopa de 2024, Carvajal foi importante e a Espanha venceu, entre outros motivos. Teve um time melhor, fez um ótimo campeonato, muito pela liderança de jogadores como Carvajal. Mas tudo bem. E o outro é Camavinga, que completou sua vitória de número 100. Carvajal, 450 jogos pelo Real Madrid e Camavinga, 100 vitórias com o Real Madrid. E ele fala no sentido de, bom, próxima temporada, tem que ganhar tudo de novo e tal. Ou seja, Camavinga talvez esteja numa realidade em que pensa que pode continuar no Madrid. Mas até onde eu sei, o Madrid vai querer vendê-lo neste verão. Porque esse garoto não vai nem para frente, nem para trás. E a última coisa que eu queria comentar é isso do tempo de juego do partidazo de Copa, que é lamentável. Quando Vinícius comemora, leva a mão ao ouvido, como muitos jogadores fazem. É sempre o mesmo assunto, não quero me estender. Já falamos disso tantas vezes, voltamos ao mesmo de sempre. Só com o Vinícius fazem um tweet desses. Ele comemorou diante da torcida do San Luis Juan e quase levou uma garrafada. O que acha? Mas desde quando é algo opinável e não condenável, como diz aqui Salva Martim, que joguem uma garrafa em um jogador? Mas como é possível que joguem uma garrafa em um jogador que, por sorte, não o acertou e ainda por cima estava cheia de água? Ou seja, não era uma garrafa vazia. E com a tampinha fechada, né? A garrafa fechada. Façam um tweet tipo, viram o gesto do Vinícius? Quase levou. O que acham para a galera comentar? Ele sempre faz isso. Não é questão de opinião. Desculpa. É que não é questão de opinião. Estamos falando da mesma coisa. Mas também vou dizer uma coisa para vocês. Tem amigos? Só para deixar vocês pensando um pouco. Teve alguém que opinou sobre a comemoração do Vinícius e depois acabou sendo xingado. O Parecia Bueno, todos concordamos, né, que foi um insulto racista e que era preciso proteger nosso jogador. E teve alguém que reclamou da comemoração dele. Sabe o que aconteceu? O próximo treinador do Real Madrid, José Mourinho. É que cara... Enfim, bom que tudo corra bem pra vocês, deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau!